Oi família, aqui é Fernando e Rosiane Fernandes em mais um podcast do Café em Família. Nós estamos agora com o nosso terceiro podcast e para você que quer conhecer um pouquinho mais do nosso projeto, acesse o card que está logo aqui em cima e você vai ver os outros vídeos que vai falar um pouco sobre o nosso card. Aproveita também para poder nos seguir no Instagram e se inscreva no nosso canal do YouTube para que você possa ser notificado com os próximos vídeos, os conteúdos que nós estaremos preparando para você. Vai lá, comenta, compartilha, porque a intenção realmente é edificar vidas, edificar a sua casa, edificar a sua família, com todo o conteúdo, com o bate-papo que nós teremos aqui com os nossos convidados. Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso Café em Família de hoje e na nossa mesa do café. Tem aqui uma pessoa muito especial, alguém muito importante para nós nesses anos aí de caminhada cristã. Ele que é marido da pastora Eliette, ele é pai do Rafael, pai do Tiago, pai do Lucas. Ele é estudante de enfermagem na Universidade Federal aqui de Uberlândia e é pastor na Igreja Cristã Ramo Frutífero. Ele é um dos nossos pastores. Seja muito bem-vindo, pastor Francisco Sorna. É um prazer tê-lo aqui com a gente, viu? Muito obrigada por ter aceitado esse desafio de conversar um pouquinho aqui conosco. O prazer é meu de poder ter algo a compartilhar, de vocês terem visto em mim algo relevante para poder compartilhar. Sinto muito honrado de estar aqui e é uma alegria. Que bom, que bom. Muito bom. Nós também ficamos muito felizes, né, com esse momento, pastor, porque já são praticamente 23 anos de caminhada juntos, né? Nós estávamos fazendo as contas e foi praticamente, porque foi no ano de 98, né? Sim. Que nós conhecemos a sua família, conhecemos o projeto que o senhor estava à frente, né? E aquilo nos tocou de uma maneira muito especial. Foram, ao longo desses 23 anos, não só as palavras que o senhor ministrou, mas em especial para a nossa casa, para a minha vida, né? Sempre com um conselho, com muita sabedoria, nos momentos em que mais precisávamos. Nós já compartilhamos aqui nos outros vídeos, né, um pouco da nossa trajetória, das nossas dificuldades e limitações que nós tivemos, as mazelas, né, que nós fomos acumulando ao longo do caminho, e sempre o Senhor estava lá para nos dar um conselho, para orar, para nos abençoar, né? Então, para nós é um privilégio muito grande, né, de tê-los aqui na nossa casa, na nossa mesa, para poder compartilhar um pouco também da sua história, da sua trajetória, para tantas vidas, tantas pessoas que também talvez não te conheçam, ou aqueles que conhecem, mas talvez não conhecem com riqueza de detalhes algumas coisas e histórias tão importantes que se passou, fatos na sua história, né, na sua vida, né? É isso aí. E para a gente começar e dividir com todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, o senhor nasceu, foi aqui mesmo em Uberlândia, pastor? Sou. A minha família toda é daqui. Meus avós é de origem portuguesa e é do lado do meu pai, eles são daqui de Uberlândia. Então toda a minha infância se passou aqui, as minhas amizades, relações foram construídas aqui. Como foi sua infância, pastor? Sabe, Fernando, eu estou fazendo faculdade de enfermagem e uma professora esses dias estava dando uma aula, porque você falando de infância, esses dias eu fui até a minha mãe para resolver alguma coisa da infância. E a professora estava ensinando sobre parto e parto natural e humanizado. E ela fala que quando a criança sai do ventre da mãe, a necessidade de olhar para o rosto da mãe, a isso se dá o nome de imprint. E a vida inteira eu passei com a percepção de que eu não era filho da minha mãe. Em algum momento da vida eu achava que ela ia me chamar e falar para mim assim, olha, tem que te contar algo, você foi adotado. Infelizmente ou felizmente isso não aconteceu, né? Felizmente isso não aconteceu e eu pude entender algumas coisas. A professora falando que não só a mulher está cheia de hormônios, ocitocina e aquela pressão de passar pelo canal de parto, e quando a mãe recebe a criança, há um olhar que a criança tem para a mãe e a mãe tem para a criança. E aquilo na psicologia grava,
traz uma identidade, um significado. E eu fui conversar com ela sobre isso, né? Sobre a minha infância, sobre essas dificuldades. E ela falou assim, olha, quando eu tomei anestesia, porque foi de parto normal, eu fiquei 3 dias sem enxergar. Eu falei, então não rolou o imprint. E ainda quando você sai de cesariana, você não sai, a criança que sai de cesariana não sai cheia de todos aqueles hormônios, porque quando a mulher pare, a criança está vívida, né? Cheia de energia. E aquele olhar é importante. Então, assim, já adulto, eu estou escolhendo estudar e para mim tem sido um desafio. E quando você fala sobre infância e poder retomar, eu acho que cada dia a gente aprende um pouco mais e a gente pode retomar e tentar reconstruir e se entender e entender o outro nesse mecanismo. Mas a minha infância, eu acredito que eu tinha TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Corria muito, muito agitado e assim, meu pai, ele era de origem rural, mas ele tinha assim uns conceitos bem cozinheiro, que criança, filha é igual marshmallow. Quanto mais você bate, mais ele cresce, cresce, cresce e cresce. No meu caso, a gente precisa entender também o ser humano dentro da construção social. Quando a gente vai falar do ser humano, é atarrachar ele, né? Então assim, meu pai é da época daquele projeto higienista, onde a sociedade arrancava de dentro da família os filhos e levavam para internatos. Okay. Então não tinha uma relação com o pai e a construção pedagógica dentro do próprio internato era impositiva, onde o professor chega, ele é dono da verdade, ele expõe toda aquela verdade, você não sabe nada, se você ouve aquilo e repete igual o papagaio aquilo. E ele trouxe todo esse conteúdo porque, como eu falei, a didática não é inócua, ela sempre traz os seus conceitos para a vida. Então a maneira como ele lidava conosco era bem autoritária. Ele era dono da verdade, não tinha aquela humanização de poder participar. Então eu cresci no meio de muita violência, até que descobriram que eu tinha disritmia cerebral. Naquela época não tinha uma condição avançada tecnológica, nós fomos para fora. E eu lembro dos frascos que minha mãe enchia de Rivotril e Tegretol, e desde a minha infância eu comecei a tomar. Mas Deus, ele é tão bom que em todo momento na infância da gente, ele coloca pessoas que são referências para mim. Eu tenho uma avó materna, ela já é falecida, ela chamava Ibrantina, e ela olhou para mim com compaixão. Então assim, ela começou a ir num missionário, ela trazia, segundo a fé dela, águas para que eu pudesse beber, e ela sempre teve um cuidado comigo, até que isso foi mudando e uma nova conformação foi se dando. Eu acho que as pessoas foram me entendendo mais. Tinha muito bloqueio na minha infância com o aprendizado. Por isso, quando a gente fala de eu estar estudando, talvez para você que já formou ou já fizeram algum curso, seja algo um pouco menos insignificante, mas por tudo que eu já passei dentro do sistema, né? Eu estudei no externato Rio Branco. Lá é todo tipo de coisa, de apanhar de professora, de apanhar dos pais. Então, assim, era recheado de violência, isso foi trazendo alguns traumas. Então, para mim, retomar isso nessa época agora, foi algo que tem um sabor tão especial. E, assim, foi complicado, mas foi aquilo que meu pai conseguiu dar, sempre com o melhor dele, com a melhor das intenções, na minha construção. Mas hoje, quando a gente faz uma crítica fora disso, a gente percebe que algumas coisas poderiam ter sido evitadas, né? É engraçado o senhor falar, né, dessa questão da escola, né, de estar tendo a oportunidade de se formar agora. A gente conhece o senhor já há um tempo, né, a gente olha, até às vezes comentamos aqui em casa, né, com as meninas, o que nós o consideramos tão inteligente e tão capaz. Então, para nós é um motivo, assim, de um orgulhinho mesmo, se a gente pode dizer. Para nosso pastor está estudando. E é uma inspiração também, né, pastor? Porque, como o senhor mesmo colocou, muito bom isso. A importância que isso tem para o senhor hoje, né? O significado que isso tem, né? Mas não só para o senhor, mas
de alguma maneira inspira outros, É verdade. né? Inspiram outros que talvez viveram outras circunstâncias, mas que de repente agora têm a oportunidade, e nunca é tarde demais para poder adquirir conhecimento, para poder ir atrás de um sonho, né? E o senhor é uma inspiração, né? É verdade. A gente quando tem, eu já estou com 54, vou fazer 55, assim como tem a adolescência, que é uma transformação, existe um processo que às vezes as pessoas, às vezes o nome ele é estranho, que é a envelhecência. Na adolescência, o adolescente olha para a criança que ele era e ele não pode ser mais, ele agora está diferente, o corpo está crescendo, a vida está cobrando dele algumas coisas diferentes. Geralmente as pessoas estabelecem ídolos. Na minha época, né, tinha lá era o Rambo, o Schwarzenegger, as meninas era Madonna, aquela coisa assim, né? Então assim, eu não posso ser quem eu sou, então eu projeto e vou tentar ser quem o outro é. Na envelhecência, a gente também percebe que eu não sou mais aquela mesma pessoa em termos de habilidade, né, de conceitos. Eu vim de uma estrutura rural, eu piava vaca, pulava do cavalo. Hoje, quando eu estou em cima de um cavalo montado, eu fico olhando aonde estão os buracos de tatu, porque ele não pode tropeçar, porque velho não cola. Então, a gente acaba numa perspectiva diferente. Eu olho para minha mão, eu sei que essa mão é minha, mas a pele que está nela não é minha. É verdade. Essa pele aqui não é minha, tem algo errado. Então, assim, a gente poder retomar a vida e ter foco nesse momento da vida é muito importante, porque o idoso também, a pessoa quando está chegando nessa idade, ele olha para trás e fala, eu não posso ser isso, eu não consigo ser outra pessoa. Então eu preciso me reorganizar enquanto ser humano e construir algo para que eu possa transitar dentro disso. E eu encontrei no ensino, no estudo, uma forma de me reconhecer e uma forma de estar. Às vezes eu até compartilho que as pessoas mais velhas ficam sempre falando sobre eu gostaria de ser respeitado, eu quero que as pessoas tenham que ter respeito com os mais velhos, mas eu acredito que todos nós ansiamos por ser desejados. Quando a gente não é desejado, porque a gente está assim ficando um pouco mais velho, às vezes a gente parte para o segundo tópico, que é eu quero ser respeitado, já que ninguém me deseja. E o conhecimento traz um alvo, traz uma perspectiva, traz sonhos, traz desejos, e poder conviver com essa galera mais nova dentro de uma faculdade tem sido para mim de um sabor especial, sabe? Eu sinto muito gratificante, principalmente porque numa perspectiva de que eu vejo Deus em tudo. Igual eu falei do imprint aqui, eu falei como Deus foi perfeito quando criou tudo. E às vezes, se a gente lê numa Bíblia, sem o auxílio da ciência, a gente não consegue fazer essas conexões e compreender com profundidade toda a perfeição da criação de Deus e a beleza do que Deus criou. E às vezes, enquanto ser humano, a gente faz intervenções, como uma cesariana, e que nos rouba e rouba do outro a autonomia, a capacidade. E quando eu olho para tudo que me é ensinado, eu vejo Deus e a beleza de Deus em todos esses conteúdos. Isso para mim é muito gratificante. Bom demais. Muito bom ver o senhor falando isso, porque a gente fica imaginando com empolgação. A festa que é na faculdade. Eu fico imaginando. A galera deve vibrar, né, pastor? E como eu já falo na igreja, todo mundo me quer no grupo. Então, quando vai montar grupo, põe lá no grupo daquela matéria, põe o Francisco, chove de gente querendo pegar. Eu sou desejado. A gente sempre vive, né? E revive, se reconstrói no meio dessas histórias. É verdade, né? Muito bom. Conta pra nós como foi a base religiosa. Você falou um pouquinho da infância. Tinha uma base religiosa ali nesse contexto aí da família? Meus pais eram católicos e católicos atuantes. Minha casa, na segunda-feira, que era, me parece, se eu não estou enganado, era o feriado dos padres, e eles iam almoçar conosco dentro de casa. Então era assim, eles eram atuantes, ministros da Eucaristia. Mas eu não tinha nenhum envolvimento
pela perspectiva de que era só missa, e missa não me parecia palatável pela minha idade, porque as pessoas ficavam em pé, eu não enxergava nada, eu não podia correr, eu não podia brincar, então não era uma coisa assim. O que eu conheço mais é da Crisma, e a Crisma era odiável para mim, porque era na época dos Trapalhões. Hoje, quando eu vejo o Didi e Dedé, eu penso assim, como que um dia eu gostei de alguma coisa daquele jeito? Mas quando eu fazia a Crisma, eu amava o Didi e o Dedé, e era na hora, e eu tinha que subir, e ir pra igreja, e assim, não era uma relação legal com religião, não. Certo. E o relacionamento com seus pais, pastor, como que era? Eles eram ministros, eles eram líderes, então, né, na Igreja Católica. Eu queria fazer assim um aporte numa passagem bíblica, que é Lucas 15, que fala da relação de um pai com 2 filhos. Um deles rejeita a autoridade do pai e desafia o tempo inteiro, que é o mais novo, e o mais velho, ele anseia pela aprovação, por isso ele se submete de todas as formas, a todas as regras, mas não de uma forma por compreendê-las. E eu tive esses 2 comportamentos com os meus pais. Os meus pais, eu vivia rejeição. Meu pai vivia rejeição. Então, assim, tinha muitos embates, assim, a gente se debatia muito e muito desafiador pela própria construção da relação, né? A dificuldade de acessar o coração. Como ele veio desse legado de onde a ordem e não tinha uma humanização e eu só tenho que acatar e eu não sou nunca ouvido, chega numa hora que a gente vê os defeitos que tem dentro da família, como eu tenho, meus filhos veem, os seus também os veem. Então, assim, a gente acaba encontrando isso e todo aquele autoritarismo, eu sempre batia de frente. Minha mãe, eu já vivia uma condição contrária, que é de ansiar pela aprovação o tempo inteiro dela e, às vezes, me submeter às coisas que, às vezes, nem mesmo eu acreditava e tinha desejo, mas para aquele negócio de ser o bom filho, de ser visto. Então era assim, muito complexo essa situação. E já assim, na adolescência, já começou a manifestar alguns desejos, né, homossexuais em mim. Então eu já comecei a sentir desejos, e eram desejos secretos que vinham sobre a minha vida, e eram desejos assim amplos. Não era só desejo de ter uma pessoa e umas fugidas que de vez em quando eu dava, mas era até mesmo o desejo, infelizmente, de que meus pais um dia morressem para que eu pudesse viver aquilo, porque na presença e na dependência deles eu jamais seria capaz de experimentar. Então foi um tempo assim de muito conflito de identidade e não poder compartilhar, não ter com quem falar, não ter o que compartilhar, e a gente vai fazendo uma luta solitária, angustiante. E assim, isso era bem complexo para mim nesse momento da vida que eu estava vivendo. A gente imagina, vocês tinham diálogo, vocês conversavam sobre as coisas ou não? Era mais impessoal, assim, o relacionamento? O sistema é um sistema assim, onde é hierárquico, onde eu falo e você acata. A gente precisa ver o contexto do país, que a gente está vivendo uma ditadura de imposição. Não que eu tenha alguma coisa contra a parte administrativa, não é uma análise assim. É entender que a conjuntura forma também as relações. Então era uma hierarquização que existia e não tinha o acesso ao coração, sabe? De eu me fazer ouvido, e a liberdade de poder ser eu e expressar o meu coração naquele momento. Então foi complexo. Eu quero te perguntar 2 coisas assim, na sequência, para o senhor desenvolver do jeito que o senhor achar melhor aí. Uma é a sua visão de Deus na época, porque muitas vezes a gente projeta, né? Os pais como os pais são, e a gente começa a ter aquela mesma visão de Deus. E se houve um momento que o senhor teve um encontro, assim, né? O que Deus te encontrou, o senhor encontrou Deus, como é que foi isso, né? Mas eu queria que o senhor começasse pela visão de Deus na época. Assim, eu tinha uma visão de um Deus extremamente castrador. Sempre que as pessoas chegavam para mim, elas chegavam
como que normatizando o comportamento e ameaçando como o inferno. Então, assim, eu rechaçava isso, como diz aí, né? Já que eu vou pro inferno, então vou abraçar o capeta. Porque é isso que o povo fala, né? Só vou abraçar o capeta que já tá bom. E eu tinha uma visão, assim, odiosa, porque eu entendia que os impulsos que eu sentia dentro de mim não foram escolhidos por mim, e por ignorância minha eu os atribuía a Deus. E por atribuir a Deus, eu atribuía que Deus tinha feito em mim algo deficiente, e que depois ele escreveu nesse livro preto chamado Bíblia, e agora ele me recusava a respeito disso. Eu acho interessante porque um dia um pastor vai me evangelizar e vai falar de Satanás, que ele foi precipitado do céu. Eu virei: olha, pastor, não quero saber do seu Deus. Ele não consegue resolver os problemas da casa dele, e ele ainda joga o Satanás para o mundo para eu resolver o problema. Então, por favor, não vou lidar com essas coisas. Então, assim, era uma racionalidade. A experiência que a gente tem com Deus, ela transcende a racionalidade. O culto é racional, mas o encontro com Deus é um encontro, como um imprint, que a gente falou da mãe, que o filho olha e fala, do olhar. Um dia Deus olhou para mim e eu olhei para ele. Isso tudo aconteceu assim, meus pais já haviam convertido. Houve uma pessoa muito singular, que é a irmã Dulce, que me amou independente do meu comportamento. Então, quando a gente tem acolhimento, a gente tem capacidade de abrir o coração, aceitação, e isso foi se dando dessa forma. 2 fatores aconteceram que eu acho que foi assim cruciais. O primeiro, uma decepção amorosa, porque eu enfrentei meus pais, a sociedade, e comecei a manter um relacionamento com uma pessoa na época, e eu descobri que não era aquilo em nível de investimento. E eu acredito que os mandamentos de Deus, Rosiane, eles são até mesmo para nos poupar disso. Não é um Deus que quer cortar o barato, não é um Deus que se ofende, porque quem sou eu para ofender Deus, né? Porque se Deus se ofender porque o que eu fiz, então com certeza ele não é Deus, né? Deus não se ofende conosco, mas Deus quer nos proteger, e proteger de nós mesmos, e proteger do engano do nosso próprio coração. Então eu tive essa decepção. E a segunda coisa é que, ouvindo, como vocês estão fazendo aqui um podcast, na minha época não existia isso, existia fita cassete. E minha mãe saiu e deixou aquelas fitas, e eu falei assim, vou ver o que aqueles crentes alienados estão... Cara, eu abri, ela começou a falar do plano da salvação, e ela começou a falar que Deus me amava. Era e ela, a Valnice Milhomes, né? E ela falava que Deus me amava, que Deus me desejava. E eu falei assim, nossa, eu não acredito. E eu comecei a escorregar na cadeira, igual eu tô aqui, sabe? Assim, quando eu vi, eu terminei a fita chorando, porque tudo aquilo que eu procurava nas relações com as outras pessoas, aquela mulher falava que Deus desejava em mim. E não normatizando o comportamento, mas de uma forma que ganhasse o meu coração, que me tracionasse de uma forma gentil, me respeitando os meus limites, para a vida com Deus e para uma nova relação com Deus. E aí eu pude entender algumas coisas a respeito desse comportamento de desejar a pessoa do mesmo sexo, que Deus só vê 2 tipos de pessoas. Ele vê as pessoas que estão mortas e as pessoas que são vivas. As pessoas que são mortas têm um imprint com Jesus e nascem de novo, e agora elas estão vivas. E dentro desse imprint, Deus tem um convite para mim e para você, e o convite é viver a santificação. E o convite da santificação não é um convite de não ter sentimentos, porque tanto o hétero como a pessoa que tem atração pelo mesmo sexo, eles são atraídos para fora do casamento por outra pessoa. Sim. Você, o Fernando, nós, qualquer pessoa pode ser. Às vezes a gente percebe que dentro da igreja as pessoas acham assim que um pouco de heterossexualidade cobre multidões de pecado. Então é assim, se eu for hétero eu posso pecar em todas as outras coisas porque é socialmente aceito. Isso é só uma condição social. Então eu entendo assim que Deus nos chama para andar com Ele, e a santidade é ser como Cristo é, e entendo ainda mais que não é não ter desejo, é simplesmente não se permitir ser dominado, escravizado, contido por aqueles desejos.
mais você ter. E a pessoa pode até desfrutar e se perceber numa relação heterossexual. E eu acho que foi essas coisas que aconteceram comigo. Eu tive a confiança em Cristo e depositei a confiança no Senhor a respeito disso. E houve uma série de transformação. Porque eu entendo que esse é o plano de Deus. Nós sermos como Ele, e o objetivo não é conforto. Não é confortável. Às vezes a gente tem que lutar contra muitas coisas, e a vida é sempre uma peleja, mas é desenvolver o meu caráter. E eu acredito que esse é o propósito de Deus para todos nós. E tem sido um presente e um desafio para mim essa caminhada com o Senhor. Que maravilha. Muito bom. E é isso mesmo. E é interessante que o senhor estava comentando um pouco dessa sua conversão, né? E eu me recordo, eu acho que foi em 89 ou 90, a igreja que os seus pais fundaram, foi em 89 ou 90, o senhor lembra? Ixi, olha, não, né? Eu decorei esses tempos agora, o dia do meu casamento, para não ter problema em casa. Não, essa pergunta... Você tá me pedindo, eu não sei o dia que eu fui batizado, eu não sei quando eu fui consagrado pastor. Acho que a vida foi passando e todos os dias são como todos os dias para mim. Seja que data for, né? Mas um dia aconteceu, eu entendi. Mas eu, na verdade, é porque eu queria só resgatar, foi uma experiência que eu tive. A primeira vez que eu participei de um culto foi numa igreja, no estacionamento de uma casa, e era na igreja que seus pais tinham fundado. Só que eu participei montado em cima de uma moto, do outro lado da rua, quase ali próximo onde a irmã Ira namorava, né? Ah, sei. Porque uma pessoa que estudava comigo me chamou para ir. E estava tendo as primeiras reuniões na casa do senhor, antes da igreja ir para a Avenida Floriano Peixoto. Não foi isso? Foi isso. Então, eu tive a oportunidade um dia de assistir de longe, pela primeira vez, um culto por causa desse convite que esse amigo fez. Mas eu não tive a coragem na época de entrar, né? E logo o senhor, também que o senhor se converteu, o senhor começou a se envolver também na igreja, né? Como que foi estar nesse ambiente de igreja, pastor? Bom, eu nunca quis dar uma expectativa errada para os meus pais, e eu não acho que isso é certo, porque a gente não precisa de estar pronto para ir na igreja. Mas eu ficava com muito medo, como eles tinham um trabalho dentro de casa, de eu gerar uma expectativa e depois vir cobrança. Quando eu tive esse encontro com a Valnice, eu fui tomando coragem e fui me reconciliando com Deus. Dentro de mim, sabe aquele ódio? Foi uma desconstrução, para depois chegar na mudança de comportamento. E como houve uma desconstrução de quem é Deus, da imagem de Deus para mim, aí um dia eu fui para a igreja. E não foi uma experiência muito confortável, porque como a minha história entrelaça a história dos meus pais, o meu pai saiu em todas as igrejas contando sobre o meu passado. Fernando, qualquer um tem direito de errar e chegar numa igreja e não ser conhecido, mas eu sou conhecido no Uberlândia inteiro. Eu virei um espetáculo. Todo mundo pegava na minha mão e falava, filho do pastor Zezé, tlim, tlim. Eu sentia que estava caindo uma ficha. Aquilo, assim... Uma exposição que... por amor a ele, foi bom, foi uma vitória dele, né? Hoje ele já é falecido, eu sinto uma gratidão por tudo, né? A gente até emociona. Uma gratidão pela pessoa dele, por tudo que ele conseguiu ser, com todos os déficits e muitos acertos, porque ele foi muito assertivo em muita coisa. Mas, assim, aquilo trouxe um certo constrangimento para mim e uma certa inibição. Mas logo eu percebi que todo o milagre que Deus faz tem um propósito. E começaram a me dar, assim, oportunidades na igreja. E como eu acredito que um dom de falar, de expor os conteúdos bíblicos e os princípios bíblicos foi um dos dons que Deus me deu, lógico, como alguém que me ungiu, eu virei pastor e fui para dentro da igreja. E aí eu dei ênfase muito mais nessa questão ministerial do que simplesmente nisso que aconteceu. Então, assim, as coisas vão acontecendo e parece que o outdoor de Deus é a necessidade. Precisou de alguém, eu fui lá e preguei. E precisa de mais, eu fui passando. Sabe,
eu fui passando pelas portas, Aí, sabe? o senhor Não foi algo nem desejado, sonhado, assim. Foi para abrindo e eu fui entrando. No Ministério Infantil, precisava de gente no Ministério Infantil, o senhor Você sabe estava que eu lá? comecei no Ministério Infantil? Eu sempre gostei das pontas da vida, sempre gostei de criança e de velho. Mas me dou muito bem, até com os jovens. Pelo menos eu penso, não sei como eles veem isso, né? Mas eu acho que eu me dou muito bem. Legal, muito bom. E depois o senhor teve que, depois, começando pelo Ministério Infantil, o senhor deve ter passado por muitos ministérios e por muitas áreas. Já fui até dentro de uma casa de recuperação. Trabalhei como obreiro. Assim, como foi isso, trabalhar como obreiro? Até gestor. Foi assim, foi uma bênção, porque foi um lugar de aprendizado, de crescimento, mas eu não me senti preparado para gerir tudo aquilo. Lá eu fiz amizades verdadeiras, duradouras, que duram até hoje. Lá eu pude ter contato assim com realidades diferentes de outras pessoas, porque logo meu pai, com tudo que aconteceu comigo, ele abriu uma casa de recuperação para drogados viciados, né? Até as pessoas perguntam se eu também já usei droga. Eu falei, não. Nunca Nem tive tanto. nenhum. Nem tanto. E agora que eu tô velho, já passou da hora. Agora que eu sou crente, aí que eu não vou mesmo fazer isso, né? Mas assim, foi um momento de crescimento. Mas se você me perguntasse hoje, como gestor, como você faria? Eu faria tudo diferente. Aliás, na minha vida, normalmente eu não faria nada igual. Eu poderia fazer a mesma coisa, mas com... Sabe como você é mais assertivo? Que você é mais assertivo? Eu acho que quando eu fui para lá, eu reproduzia muito comportamento, eu usava técnicas que eu não tinha lastro teórico. E acho que quando a gente usa umas técnicas sem saber muito bem o que a gente está fazendo, a gente perde um pouco naquela construção. Então, assim, se hoje eu fosse fazer, eu me preocuparia um pouco mais em humanização, e eu prepararia eles não para ser um crente que obedece só à Bíblia sem entender os princípios que estão por detrás dos mandamentos de Deus. E formaria uma pessoa em termos de cidadania, né? Porque era muito bitolado só comportamental e às vezes não tinha condições das pessoas racionalizarem e ao racionalizarem absorver princípios e crescer dentro dessa perspectiva. Era quase que tirar de uma prisão de um vício e colocar numa prisão dos moldes que precisa ser, né? Parece que tô te tirando de uma prisão e colocando numa E você aliena o sujeito, porque é alienado pelo vício, que traz uma dependência, uma compulsão, e aliena dentro da religião. Então você só trocou a alienação. Hoje, mas esse é um processo construtivo. Eu acho que de todos nós, em algum momento, a gente se vê envolvido nisso e começa a acordar. E para mim, eu faria diferente nessa perspectiva, né? E me conta uma coisa, eu estou lembrando de uma coisa aqui. O senhor foi, se eu estiver enganado, o senhor me corrige, mas o senhor foi para dentro da casa de recuperação, morar lá na fazenda, porque era uma fazenda aqui, né, que havia. O senhor foi com os seus 3 filhos, já tinha os 3? Ou não? O Rafael, a Eliette deu à luz e morava na cidade, mas assim que ela ficou grávida do Tiago, nós mudamos para a fazenda. E era assim, a Eliette muito guerreira. Acho que dentre os presentes que Deus colocou na minha vida, sem dúvida, ela é o mais importante deles. Primeiro, de ter assumido junto comigo esse relacionamento, e um relacionamento e dentro das perspectivas humanas poderia ser duvidoso e colocar em risco muitas coisas que comprometeriam o futuro dela enquanto pessoa. E guerreira porque em todos os desafios que eu estava, ela do jeito dela, nas limitações e nos dons e habilidades que lhe são próprias, porque Deus lhe deu, ela sempre me acompanhou. Então foi assim, havia muitos momentos que eu estava na frente, eu ficava com os meninos e às vezes ela estava na frente. Eu lembro de uma vez ela grávida com aquela barrigona de 8 meses, espanhando milho junto com todo mundo e andando, porque a Eliette sempre gostou muito mais das tarefas para fora de casa.
Então, assim, ela para ela era muito mais libertador tratar com as pessoas na casa de recuperação do que ficar dentro de casa, né? Eu já fui criado muito dentro de casa e eu não faço muita distinção. Aliás, eu acho que eu preferia muito mais estar com os meninos. E foi, assim, uma troca de compartilhar. É o sinergismo que o MMI mesmo ensina, né? De que eu, com as minhas habilidades, ia lá e abençoava ela com as habilidades dela, ia lá e a gente compartilhava esses saberes. Diz que tem aquele versículo, né? Segundo a Rosiane, vamos dizer assim, né? A mulher sábia é aquela de ficar em casa, não é? A mulher sábia é de ficar em casa. De ficar em casa. Só uma mexidinha no contexto. Mexeu o contexto. Mas eu fico imaginando, a gente já se conhecia nessa época da casa de recuperação, a gente sabia na época, quando a gente foi, né, para a igreja, a gente já sabia que o senhor morava na casa de recuperação lá, quando estava morando, né, tinha ido para lá. Até foi num contexto muito difícil da minha casa com o meu irmão que eu conheci o senhor, porque eu fui internar o meu irmão na casa de recuperação. E eu tinha esquecido disso, lembrei disso agora conversando com o senhor. Foi o primeiro contato, e eu me lembro que eu cheguei, o senhor, claro, não vai lembrar, porque é muita gente. Eu lembro de você como uma das libertadoras da pastora Dal. Sabe? Caça que fantasma. ia fazer caça fantasma. Era então, um time assim, de guerra, né? eu poderia ter conversado com você, mas essa é a imagem. Você lá falou assim, nossa, ela é poderosa. As espadas desembainhadas de fogo. Né? Porque, gente, era incrível, porque às vezes ficavam durante o culto da tarde da vitória, né? 3 horas da tarde, a gente estava lá e ficava alguém, eu já tinha me convertido, já tinha 2 anos, quando fui, né, para lá congregar junto. Fomos por causa do meu irmão estar internado, a gente tinha que acompanhar. O Fernando falou, não, a gente, onde vai domingo? Ele falava, não, nós vamos lá, porque o seu irmão, ele teve uma identificação com as ministrações, com os cultos do sábado lá, né, com aquele tanto de jovem, então era naquele culto. Mas aí eu comecei a frequentar à tarde. Ficava alguém endemoniado. Quando eu via, eu já estava lá em cima. Expulsando. Ninguém nunca tinha me ensinado. As portas abrem. Isso. As portas abrem. E ela, do mesmo jeito que o senhor, ela foi entrando. Aí a pastora, né, colei lá com a pastora Dalva, com a irmã Iraná na época, e elas foram me orientando, me ensinando, mas foi algo assim. Quando eu vi, eu já estava lá ajudando. Então, foram 2 anos ali, né, na área de libertação, junto ali, muito preciosos, muitas experiências ali, foi muito bom. Mas conta pra nós, então, como foi criar esses 3 meninos, pastor? Porque eles são escadinha, não são? Assim, saía da fralda, a gente encomendava um. Era mais ou menos assim. E na minha época, a fralda não era descartável. Então, tinha toda essa... Fralda Kramer, né? Tinha essa treta, era de pano, né? Então, era complicado. Então, não era uma coisa descartável. Mas você tocou num ponto, assim, Rosiane, que dentre as coisas que eu me senti mais realizado, uma delas é a educação dos meus filhos. Pelo ser humano que eles se tornaram, lógico que tem muitos defeitos e eu errei muito nesse processo, mas eu acho que uma das coisas que destacou foi sempre a busca por conhecer e por saber. Eu acho que eu me assustei quando eu me vi num comportamento semelhante ao meu pai, violento, e com isso meu filho mais velho é o que mais sofreu. Mas eu tive o auxílio de algumas coisas, e dentre elas eu queria destacar aqui o educação de filhos à maneira de Deus, porque às vezes a gente é pai do nosso passado, então uns temores, eu tinha muito temor, porque filho de pastor sempre dá trabalho, porque usa droga, porque vai preso, porque é muito promíscuo e todas essas coisas, né? Então assim, isso foi desmistificando e eu pude ser pai do Rafael, do Tiago e do Lucas, e em cada um deles houve um desafio. Eu tive muito, assim como meu pai, eu tive esse problema de rejeitar a autoridade dele, eu tive isso com o Rafael. Então, conquistá-lo, trazer para perto de mim, foi um exercício. E sabe como que eu consegui isso? Com um jogo de dama. Sabe? A gente sentou para jogar. E na minha época, dentro do imaginário que eu tinha, religioso,
impossível eu sentar numa mesa para jogar, porque jogo não estava errado, mas eu ganhei e tracionei o coração. A gente começou, ele abriu a guarda e eu pude acessar o coração dele. Hoje ele é muito carinhoso comigo e assim, muito atencioso, que é próprio até do caráter dele. O Tiago, eu tive uma dificuldade porque o Tiago era um menino muito comportado. E como filho comportado, a gente sempre deixa ir para casa dos outros, a gente sempre deixava sair porque eu tinha certeza que ele não ia me envergonhar. Porque ele ia sempre... tinha esses pequenos detalhes, né? Porque a gente tem mais confiança. E com isso eu comecei a perder ele, Rosiane. Quem joga muito esporte, às vezes se identifica muito com o grupo. E a família dele era o grupo. E aí eu tive que ir lá buscar o Tiago de novo e trazer ele pra perto. Jogando bola, pastor? Como que foi? Nossa, eu sou ruim de bola. Não, né? Bola pra mim, gente, é almôndega. Eu mando pra cima, abro a boca e não. E como? Futebol, né? Bola pra mim é almôndega. Mas assim, eu tracionei ele relacionando, indo atrás, explicando, fazendo coisas que ele gosta. E com o Lucas, acho que o meu desafio mais é sobre o controle emocional. É um desafio que eu tenho com eles até hoje. Tanto é que o Tiago mora fora, mora na França. Então, esse negócio de morar longe dos pais já é um negócio. Eu consegui, da adolescência até a mocidade, fazer esse tracionar. Mas é um dos temas que eu mais gosto de olhar para trás. Sabe quando você olha para a vida e me dá muita alegria. E talvez até o fato de estudar é, de uma certa forma, exercer uma paternidade. Eu tenho um amigo, o Rones, né? Que também gosta muito de ser pai, e em dia era mãe. Agora eles estão na Jocum. E eu acho que... E ele era muito grudento nos filhos dele. O Bruno falava, papai gruda demais. E agora eu falei assim, olha, você presta atenção que seu pai vai arrumar a gente para grudar. Então a gente sempre vai reconstruindo uma família dentro dessa perspectiva e vai crescendo, né? Então assim, foi desafiante, mas foi muito bom, sabe? Muito foi bom. Dentre os inúmeros presentes que eu tive, não é porque eu sou bom, mas porque a graça de Deus é boa e Ele resolveu me presentear assim. Eu sei de toda a complexidade. Talvez alguém que é pai possa estar ouvindo o que eu estou falando e falei assim, onde eu errei? Talvez você não errou. Talvez seja só a bondade de Deus. Sabe assim, as coisas vão acontecendo e naquele momento há percepções e outro não. Mas assim, é muito bom a gente olhar para trás e ter essa sensação, mas eu me compadeço muito com as pessoas que enfrentam dificuldade e precisam continuar crendo, porque não foi tudo bom. Todas as crises que você pode ter enfrentado com seus filhos, eu enfrentei numa mesa com os meus, né? E está sendo assim até agora. E espero que continue assim. Mas a gente passa por muitas crises, né? É verdade, mas a construção, aquela base que eles precisam, né, pastor? Eu vejo que quanto mais a gente for se tornando inútil na vida do filho, inútil, entre aspas, mas é assim, eu fiz um bom trabalho com a graça, com a misericórdia de Deus, mesmo com todos os erros e acertos, porque também teve muitos acertos, mas com a graça e misericórdia as coisas caminharam. Então, e isso gera crise. A gente tem crise quando o filho não está muito bem, é problemático. É porque o fulano me dá trabalho mais. Agora, quando o filho não dá trabalho, gera uma crise. Para que eu sirvo? Né? É porque eu fui pai durante 20 e tantos anos. Agora verdade, me roubaram isso. E eu não posso entrar na vida deles e eles nem aceitam. Né? Então, assim, agora eu vou ser o quê? Vou estudar. Mas é isso, verdade. Tem gente que fala assim, né? Fala assim, mas e aí, como é que tá, né? Meio que uma síndrome do ninho vazio, porque nós temos duas, uma já casou. A outra tá com a gente. O senhor tem 3, 2 já casaram, mas ainda tem um junto, né? E não mora em casa porque ele cuida da minha mãe. E cuida da avó. Mas, o que acontece? Às vezes já me perguntaram assim, e aí, como é que tá essa questão aí da síndrome do ninho vazio? Eu falei, que eu saiba, o ninho tá vazio lá, sozinho.
Porque eu tô passeando. Comprei uma moto, né, Fernando? Comprei uma moto, seguro na cintura dele, ó, nós vamos conhecer Agora o mundo. estamos com esse projeto Não, e no ninho aqui, também né? não tem ovo nenhum para chocar. Então, o que vai ficar fazendo em cima desse Não, ninho? o ninho Vamos vai bater ficar asa, sozinho. né? Isso. Vamos bater asa, A gente vamos arruma crescer, um porque a gente ainda sentido. tem muita coisa ainda para poder oferecer. Tem né? muito Por gás, causa né? do sentido que você estava falando. Né? É. Nós temos sentido. Eu estava vendo o senhor compartilhar, pastor, e me veio ao meu coração uma coisa interessante. O senhor estava falando sobre ter atraído o Rafael através do jogo de dama, né? E aí eu fui lembrar. E, de fato, o senhor, de tantos presentes que Deus deu para o senhor, né? Um deles eu acredito que é o dom de ser lúdico e didático nas coisas. O senhor consegue, e uma das coisas que sempre me atraiu nas pregações que o senhor sempre trouxe, porque o senhor tornou de uma maneira fácil, simples, entender a mensagem da cruz. Porque o senhor consegue, né, e Deus deu esse dom para o senhor, de tanto falar de uma maneira muito simples, até quando for necessário de uma maneira um pouco mais elaborada, mais sofisticada, né? O senhor tem essa capacidade, e inclusive de observar isso nas pessoas. Quando a pessoa precisa de uma mensagem às vezes um pouco mais simples, ou de uma mensagem mais elaborada, de citar exemplos práticos, né? Quantas vezes eu me identifiquei, porque eu também fui criado na roça, e das pregações que o senhor sempre fazia, e começava a falar do burro Maurício, falava do cavalo, falava dos negócios. Porque a gente quer ouvir. Então, assim, era tantas coisas particulares de roça que eu falei assim, eu me identifico com isso. Eu sei o que é um burro, eu sei o que é a maneira como faz. Eu tenho uma mula, eu sei o tanto que é difícil lidar com uma mula, por causa do jeito dela, do temperamento forte que a mula tem, né? E o senhor colocava isso com uma maestria. Coloca até hoje. E eu falo assim, yes, eu entendi essa mensagem. E aí transformava o meu coração. Por quê? Porque facilitava o processo. E eu creio que seus filhos têm um prazer, assim, ao mesmo tempo um privilégio muito grande de ver uma pessoa que conseguiu enxergar lá atrás os erros, mas trouxe para o tempo de agora o que eu posso acertar, como que eu posso resgatar, como que eu posso trazer. O senhor falando dos seus 3 filhos, assim, nós amamos eles assim de coração, nós vimos eles assim de pequenos até agora, homens formados, homens assim maravilhosos, né? Assim, é recíproco esse sentimento também para com vocês. É uma benção, né? Gente... E nós fomos muito edificados pelo seu exemplo, pela sua família. Eu creio que muitos que estão nos ouvindo, muitos que estão nos assistindo, têm essa experiência de ter tido o privilégio de ter sido ensinado pela maneira didática e o lúdico que o senhor sempre trouxe para falar da palavra de Deus. Né? O Maurício era um jeguinho que a gente tinha, pirracento demais. E ele é um jumentinho. E ele, assim, ele representa a natureza adâmica do ser humano. Hoje, se eu fosse falar para essa geração, eu ia falar do Sméagol, do Senhor dos Anéis. Precioso, sabe? Então, o Sméagol é a representação clássica do Maurício, que sempre nos sabota. Existem coisas dentro de nós, na nossa construção, que se nós não ficarmos atentos, nos sabota. Então, quando falava do Maurício, era isso, que tinha hora que a minha relação com ele, a gente não sabia quem era o burro, se era eu ou se era ele, devido ao nível de violência, ou o nível de expertise dele, que superava a minha. Então, ele tinha uma expertise que o Maurício, ele era PhD em dar o nó no freguês. E assim, a gente às vezes atribui àquele animal, né, o nome de burro, mas ele é extremamente esperto. Então, isso fala da nossa natureza e dos ardis que a nossa natureza consegue fazer e os laços que a gente cai. E afinal de contas, o senhor mordeu mesmo a orelha dele, pastor? Mordi. Olha, ele trazia uma marca. É ele trazia uma marca. Mas sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Arrumei uma forma religiosa. Agora eu fui o mais religioso possível de justificar uma atrocidade que o Greenpeace não me ouça. E todos os defensores dos animais, saibam vocês que naquela época era muito diferente. A concepção do ser humano era diferente, né? Então, assim, o nível de
de violência que era exposto era totalmente diferente, né? É verdade. Aí eu lembro do senhor contar e falar, quem olhava de fora não sabia quem era o jumento. Quem estava embaixo, quem estava em cima. Oh, meu Deus. Nós compartilhávamos, né? Muito, dessa natureza. Muito legal. Pastor, nós estamos partindo aqui para o final, né, da nossa conversa. Tem muito assunto, viu, gente? Se a gente começar a destrinchar aqui filho, lembrei pelo menos umas 3 histórias aqui, mas vai ficar para uma próxima vez, quem sabe, né? Se o senhor aceitar o convite novamente, a gente pode conversar de novo. Mas eu queria perguntar para o senhor assim, quais foram as experiências e as lições que o senhor tirou? E aí o senhor pode elencar aí, seja da conversão, seja qual o senhor quer compartilhar, qual o aprendizado em tudo aqui, diante de tudo aquilo que o senhor compartilhou aqui com a gente. Bom, eu acho assim que a coisa mais importante na minha vida, se eu falava assim, a suma de tudo, como diz na Bíblia, é teme a Deus, eu acho que o momento em que eu entreguei o meu coração, a minha vida a Jesus, ele abriu um leque de possibilidades antes inimaginável. Porque na minha adolescência eu jamais pensaria que eu iria casar, eu jamais pensaria que eu teria filhos, né? E eu poderia viver as experiências da paternidade de uma forma socialmente aceitável, porque hoje casais homossexuais adotam filhos também, mas eu não poderia ter essa experiência, e é uma experiência que eu tenho próximo de Deus, com toda a instrução, com toda a sabedoria, com toda a graça de Deus e as possibilidades que me foram abertas, até mesmo pelo reconhecimento dentro da igreja. Muito que pelas ministrações. Isso foi libertador. Às vezes a gente pensa que a gente está derramando só sobre a pessoa, a gente está trazendo a instrução, mas quando a gente vê as respostas daquilo que a gente semeou, a gente também vai se reconstruindo e vai construindo valores a partir disso. Então, assim, eu acho que essa seria a coisa mais importante da minha vida. Ter um dia rendido toda essa racionalidade que antes eu tinha para um imprint que transformou, porque não é persuasão humana mesmo, como Paulo diz, sabe? É um momento em que Deus vem e transforma o seu coração. Isso foi é a coisa mais preciosa. Muito bom. E os erros, pastor? Quais foram? Assim, pode falar só os 2? Gente, vamos falar dos acertos, porque foram menos. Se eu for relacionar os acertos, vai ser melhor, porque os erros, eu acho que foram muitos. Eu acho assim que o pior erro que às vezes a gente pode cometer na vida é se dar o luxo de se ofender. Então, quando a gente se ofende, a gente é muito limitador, porque a gente traz para uma pessoalidade. Então, acho que a maioria dos erros que eu cometi, elas estão relacionadas à ignorância e relacionadas a esse luxo, sabe assim, de não ter sempre o coração moldável na presença de Deus e sempre deixar passar aquilo. Mas eu acredito que esses erros, eles têm a ver também com não discernir os tempos de Deus para a minha vida. Então, às vezes eu sou afobrado. Eu consigo me perceber como alguém de ativação. Então, eu sou alguém que você fala assim, vamos viajar? Você tem que falar no dia, porque eu arrumo minha mala em 5 minutos, eu sou bem organizado e eu tô na porta. Mas se você falar assim, vamos daqui um mês, eu arrumo a mala, daqui um mês eu falo, não vou mais não, já cansei. Só de eu ter que esperar daqui um mês, não é problema. Só de pensar eu já cansei. Então, assim, isso tem pontos extremamente positivos, ser desbravador, mas tem pontos também negativos. E eu os consigo perceber. Então, assim, esse é um dos fatores. E até mesmo sobre limites. Às vezes, a gente não consegue perceber os limites. O nosso limite. O limite onde eu posso intervir na sua vida. E o limite de onde eu dou conta. Porque a igreja absorve a gente. E vai absorvendo. E quando a gente tem dificuldade de dizer um não para as pessoas, e as pessoas têm dificuldade de ouvir não, né?
principalmente assim, nós que somos brasileiros, parece que fora do Brasil as pessoas assimilam muito mais um não. Tanto é que quando a gente fala para uma pessoa, principalmente mineiro, fala assim, você vai lá em casa? Você fala, eu vou passar lá. Você sabe que a pessoa não vai. É o não dela, É o né? não dela. A passar pessoa não lá. consegue falar um não, porque você não está preparada de ouvir e ela não tem coragem de falar um não, então fala assim, eu vou passar lá. Então, assim, isso é muito característico nosso. E em muitos momentos eu acho que eu me perdi dentro dessa questão. Entendi. E os inimigos? Quais foram os inimigos que o senhor encontrou aí ao longo da caminhada? Os inimigos, Rosiane, eu acho assim, o maior inimigo que um ser humano pode encontrar é a ignorância. A ignorância a respeito da graça. De achar que qualquer coisa que eu tenha feito não pode ser perdoado porque a minha obra é maior do que a da cruz. E isso segrega muitas pessoas dentro da igreja a uma vergonha, a uma falta de esperança, de perspectiva em Deus. Porque a obra que Deus faz ainda vai nascer o ser humano, aliás, nunca nascerá um ser humano que, assim, estimulado, motivado por qualquer obra satânica, possa cometer um pecado que seja maior do que o da cruz e que Cristo não possa perdoar. Eu acho que um dos equívocos que tem é quando as pessoas lêem lá em Hebreus falando que são irreconciliáveis e as pessoas pensam que aquilo é um pecado que a pessoa cometeu. Eu acredito que aquilo tem a ver com apostasia. Então, assim, são irreconciliáveis porque você conscientemente decidiu acreditar que Cristo não é suficiente para a sua vida e que Ele não é Deus. Então, não há mais esperança nessa perspectiva para você. Eu acho que a ignorância a respeito de mim, de todos os aspectos da malignidade que pode ter no meu coração e eu nem mesmo vejo, da bondade que pode ter em mim e eu não percebo a potencialidade e Deus vê. E as pessoas percebem, tanto é que Deus investe em nós e nunca para de investir. Eu acho a ignorância a respeito do outro, do potencial, de rotular o outro pelo comportamento ou por um momento. E a ignorância sobre os recursos que Deus coloca nas nossas mãos. São N os recursos da graça e são N os recursos que Deus pode dispor para a nossa vida. E a alienação religiosa nos impede de perceber. Então eu acho que o maior inimigo, com certeza, é a ignorância sobre o ser humano. Fantástico. Muito bom, Nossa, né? fantástico. Realmente, esse inimigo aí é... muito bom, pastor, ouvir o senhor, ouvir as perspectivas, né? As respostas, é sempre muito assertivo, né? Além de assertivo, muito profundo, prático, né? E as lições? As lições tiradas. Agora a gente tira, né? As lições, eu acho que eu vou escandalizar, porque eu vou pegar os poetas populares, uma música do Titãs, Epitáfio. Você sabe que Epitáfio é aquilo que a gente escreve no túmulo. Eu já falei para os meus meninos que no meu túmulo, olha só, quer mandar até depois de morto. Depois de morrer, não, isso é o tem que cúmulo, mandar em é o nada. cúmulo. O cúmulo do controle. Eu colocava assim, Francisco, fui. 3 pontinhos. Isso. Aí cada um preenche o que quer. Fui um saco, eu fui uma bênção, foi amoroso, foi um déspota. Você vai lá e preenche, porque eu vou estar no céu, eu não quero saber nem o que você pensa. Não, mas nós vamos né? orar para ressuscitar. De jeito nenhum. Se eu voltar, eu dou um cacete em quem orar para eu ressuscitar, porque eu quero ter sossego para desfrutar de tudo que está na glória e toda a beleza da glória. Então, assim, o Titãs tem essa música Epitáfio, ele falava assim, sobre assim, eu queria ter amado mais. E eu queria fazer uma analogia, uma junção entre isso e os verbos do Salmo 37. E o Salmo 37 fala assim, não te indignes com os malfeitores, confia no Senhor, né? Então, assim, eu queria ter me indignado menos com as coisas, porque isso trava a gente e trava a resposta das pessoas. Eu queria ter confiado mais. Hoje eu olho e falo assim, nossa, muitas coisas eu fiquei tão ansioso, tão desesperado. E tem coisa na vida, gente, que
estraga sozinho e conserta sozinho. E tem coisa que se você for ajudar vai piorar. É Eu verdade. teria confiado mais na ação do Espírito Santo. Às vezes a gente quer pegar as coisas na mão, então eu teria deleitado mais, desfrutado mais de momentos que foram perdidos porque eu estava correndo atrás de coisas que às vezes não têm a relevância, porque quando tudo tá bom parece que não é mais do que obrigação e a gente foca ali no problema. Eu teria me deleitado mais, eu teria esperado mais de Deus, mais da graça, da relação de Deus, confiado, indignado, todos esses verbos eu colocaria aí dentro da música dos Titãs, né, para mim poder falar sobre essa perspectiva das lições, né, e ter visto o sol nascer. Como ele termina, né, a música, né, o sol é Cristo, né. E quando a gente estuda, eu fico encantado com tudo que eu estudo, eu só posso ver Deus, porque a gente estuda biologia e essas coisas sobre a base de tudo que é os vegetais e a fotossíntese, precisa de sol. E eu vejo a construção da Bíblia, quando ele diz eu sou a luz do mundo, eu falo, poxa vida, não há nenhuma incompatibilidade entre a ciência e Deus. E nos momentos que há incompatibilidade, e elas existem, ou porque nós crentes interpretamos errado, é porque a ciência vem de jegue. Ela tem que provar muita coisa. E os elementos que ela tem para provar, e as coisas que a gente alcança em Cristo, a gente alcança pela fé. É um veículo diferente. Então, eu acho que não há nenhuma incompatibilidade nisso, né, de poder perceber toda essa beleza de ter encontrado essa luz que é Cristo. Amém. Para a minha vida. Muito bom. Para as nossas vidas. As nossas, né? E a gente olha para o Senhor, a gente vê assim, uma superação, né, de tantas coisas, da história, desde lá do começo. É lógico que a gente conversando aqui, a gente falando aqui, parece até numa certa perspectiva, mas quando né, se a gente parar para pensar, não, como foi toda a sua trajetória, o senhor teve que superar muitas coisas, né, teve muita superação nisso tudo, e eu queria que o senhor compartilhasse aí, né, como que o senhor superou isso, né, já partindo para o final e aproveitando e deixar uma palavra, eu já vou, né, pedir aqui, junto aqui, né, que o senhor deixe uma palavra para quem está, às vezes está passando por uma situação semelhante, parecida, seja num aspecto ou em outro, que o senhor deixasse aí uma palavra para essa pessoa, uma mensagem, um conselho, quem sabe, né? Quando você fala assim de superação e de todas essas coisas, né? Logo que falaram para mim assim, que eu viria aqui, eu pensei que era só algo que ia ser ouvido, não ia ser filmado. Então eu falei assim, poxa vida, nesse frio agora eu tenho que tomar banho. Não, só que não, né? Eu pensei assim porque a vida inteira as pessoas me criticaram porque eu falo muito com as mãos. E até eu me criticava porque a gente entra na barulhada dos outros. Então eu acho que uma das coisas que eu gostaria de deixar para as pessoas que estão me ouvindo, estão em crise, eu acho que seria muito importante a gente começar do ponto de perspectiva de que eu me aceito. E aquilo que precisa ser mudado, eu vou pleitear isso com Deus. Mas aquilo que não pode ser mudado, eu vou compartilhar. Porque às vezes tem muito potencial que está sendo enterrado simplesmente porque não consegue entrar naquela caixa que foi criado e é uma caixa social. E a multiforme graça de Deus, ela extravasa as caixas criadas pelos seres humanos. Então assim, se eu pudesse falar algo para alguém que está hoje, a gente está vivendo um momento tão difícil, perdendo pessoas dentro de casa, as pessoas estão cada vez mais perdidas até na mídia e na influência que a mídia, com falsas expectativas e adoecidas por essa mídia. Então assim, muitas pessoas suicidando com pânico. Eu gostaria de falar assim que mais do que nunca hoje uma escuta qualificada é importante. Gente que nos ouça, gente que nos permite mostrar, sabe, que você se despe, porque geralmente a gente só se despe para as pessoas que são mais próximas de nós, e todos nós tem coisas que são de fórum assim social, que eu compartilho aqui,
Tem coisas que são íntimas daqueles amigos mais próximos, mas tem coisa que é minha. E essas coisas precisam ser colocadas para fora, porque isso está te fazendo sofrer. E para isso a gente precisa de pessoas que tenham uma escuta qualificada. Um psicólogo cristão, um pastor cristão que possa te ouvir, né? Eu assim, estou corrido com 9 matérias na UFO, não tenho como nesse momento. E com todo o exercício daquilo que eu estou por fora correndo na igreja. Mas eu acredito muito numa escuta qualificada. E acredito também, Rosiane e Fernando, não só que os outros nos ouçam, mas que a gente também se ouça. Porque a gente fala, mas não se percebe. E na nossa fala tem um monte de dispositivos que vão revelando crenças erradas. Como? Poxa vida, eu comecei falando de uma crença errada, eu não sentia filho da minha mãe. Olha. Sabe, a gente não se ouve, e por não nos ouvirmos, a gente vai alimentando um monte de coisa. Só do ser humano se perceber e começar a se ouvir, ele pode tentar dentro dele promover uma desconstrução, que é muito sutil. E eu falaria hoje, deixaria como meu recado que a vida com Deus é a melhor escolha que nós podemos fazer. Não é a mais fácil, né? Lembrando, fazendo uma analogia com Noé, né? Tem todos os percalços de igreja, de conviver com os irmãos. Eu penso que Noé, no meio daquele mau cheiro de esterco, alimentação, ração, feno, que é próprio do odor dos animais, podia sentir assim, é insuportável isso. Mas a chuva lá de fora está matando. Então, né? Se a chuva lá de fora está matando, a igreja é um presente. É uma família que Deus nos dá, né? E a gente é desafiado a colocar os mandamentos recíprocos, amar, perdoar, suportar, carregar. Isso nos dá sentido, isso nos faz casa, filhos de Deus e família de Deus. E eu quero então, já que é a última palavra, já começar a agradecer vocês pela liberdade de estar aqui. É sempre tão amistoso, tão aconchegante, a forma como vocês sempre nos trataram e principalmente poder estar aqui compartilhando. Espero ter colaborado com vocês nesse projeto. Com certeza, colaborou muito e a gente quer também te agradecer muito, porque a gente sabe que está super corrido, né? Que está aí pegou 9 matérias, né? Por agora, e aí tá bem corrido, mas muito obrigada, pastor, foi uma bênção. Nossa, Deus, com certeza, que presente, foi um privilégio, né? para nós, Esse um presente aqui. para nós aqui, para nossa casa. Nós podemos assim perceber assim que nessa comunhão como é gostoso a presença de Deus, né? A gente sentir a presença de Deus porque Jesus se realizando, né? Eu vejo Jesus no Senhor e a gente vai trocando, vai aprendendo como é maravilhoso essa comunhão. É o que os discípulos, irmãos, falam, o coração da gente arde. A gente começa a falar e a gente vai ardendo. Vai ardendo. Um prazer de Deus, das coisas de Deus. E principalmente num ambiente que não nos intimida. Nada melhor do que uma mesa. Jesus era sábio ao reunir todos numa mesa. É verdade. Normalmente essa mesa, quando vem, né? Quando ele vem ou quando a gente vai, às ela vezes, está lotada de pão de queijo, queijo, né? Caldo. Mas muito que benção. bom. Nós queremos assim, pastor, agradecer demais a sua presença aqui, né? Foi um privilégio, eu acho que para nós, mas para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. E assim, eu creio que foi muito rico, porque não só as histórias, mas a profundidade daquilo que a sua história traz para nós, como uma lição de vida e uma mensagem direta do trono de Deus. Porque na história de cada um e na sua não é diferente, né? É uma mensagem de Deus para nós. E se nós estivermos, né, com os ouvidos atentos, com os olhos atentos e captar e aprender com a riqueza que a sua história gerou, né, nós podemos ser ricos também, né? Ricos porque Deus quer se relacionar e quer se realizar dessa forma, né? É um aprendizado. Nós agradecemos muito, né?
É isso aí. Você que nos acompanhou até agora, que esteve com a gente ouvindo, muito obrigada por estar aqui com a gente, partilhando desse tempo tão gostoso aqui na nossa mesa, na nossa casa, no podcast Café em Família. Se você quer, né, ouvir uma pregação do pastor Francisco, acessa lá, Ramo Frutífero. Os meninos vão colocar da edição, vão colocar aqui, ou talvez aqui, vou dar trabalho para eles, em algum lugar aqui, né, o YouTube da igreja, para você acompanhar as pregações do pastor Francisco, né, aos domingos lá, fica gravado agora no YouTube, então você pode ter acesso a essas pregações. Muito obrigada, e é isso, né, amor? Tem mais alguma coisa? Se você gostou desse bate-papo, edificou a sua vida, compartilha ele. Tem várias outras pessoas que também podem ser edificadas através desse bate-papo. Então, compartilha lá, se inscreva no nosso canal, siga nas nossas redes sociais e até a próxima. Muito obrigado, um beijo no seu coração.